A paz do Senhor, crianças, eu aqui novamente. Espero que vocês estejam gostando da história e hoje vamos estudar aí, o livro 4 de Gênesis e vocês vão conhecer quem eram os filhos de Adão. Mas antes, não esquece de dar seu like, de compartilhar e de se inscrever se caso você ainda não é inscrito. Vamos rodar a vinheta? Agora, crianças, vamos fazer uma oração. Deus, graças te dou por mais este momento que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada criança, abençoa cada pai, Senhor. Abençoa a nossa nação. Pai, me direciona para que eu possa levar a Tua palavra aos coraçõezinhos. Eu te louvo e te agradeço por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Amém, crianças. Vamos ao memorizando? E o memorizando de hoje está em Gênesis 4 e o verso 7, que vai dizer assim: mas você precisa vencê-lo. Vamos novamente? Mas você precisa vencê-lo. Sabe, crianças, quem falou isso foi Deus. E sabe para quem Deus falou? Vamos descobrir agora. Lembra que no começo eu disse que a gente ia conhecer os filhos de Adão e Eva? Isso. Sabe quem foi o primeiro filho de Adão e Eva? Eu acredito que vocês, como são estudiosos da Bíblia e vão à escola bíblica dominical, devem já saber quem foi o primeiro filho de Adão e Eva. Mas eu vou falar para vocês. Mesmo assim, o primeiro filho de Adão e Eva se chamava Caim. Eva ficou muito feliz quando pegou Caim nos braços. Ela olhou e falou assim: nossa, é um filho varão, ou seja, é um filho homem, né? Porque ela ficou muito feliz de ter tido esse primeiro filho. E aí, então, logo depois, Eva também teve seu segundo filho, que se chamava Abel. E Caim e Abel cresceram juntos, né? E Eva e Adão ensinavam para eles a cuidar da terra, né? No caso, Caim, ele aprendeu a plantar, né? A colher aquilo que ele plantava. Abel, ele cuidava dos gados, né? Das ovelhas, no caso do rebanho. E Eva cuidava da casa, enquanto isso Adão ajudava, né, ali na caça ou numa plantação, no que fosse, né? Tudo isso para continuar sobrevivendo. Porque lembra que como Adão e Eva tinham saído do jardim, agora eles precisavam, né, plantar da terra, colher, né, para poder sobreviver. As coisas para eles começaram a ser um pouco mais difícil. Logo vinham as doenças, a velhice e tudo mais. Mas tinha uma coisa que Adão e Eva não deixou de fazer. Uma das coisas que eles não deixaram de fazer era adorar a Deus, até mesmo porque Adão e Eva, eles conheceram a Deus, eles andavam com Deus, então eles estabeleceram isso. E sabe, Caim e Abel, eles cresceram aprendendo a também adorar a Deus. Tanto é que lá no verso 4, quando vocês vão indo mais para frente, vocês vão ver que Caim e Abel, eles constroem um altar para adorar a Deus com aquilo que eles têm para oferecer a Deus. E aí, então, Caim, ele vai lá, colhe, né, dos frutos da terra, daquilo que ele plantou, né, do seu suor, colhe dos frutos da terra e oferece a Deus no altar. E Abel, crianças, Abel pegou o melhor que ele tinha, ele pegou o primogênito dos seus rebanhos para oferecer a Deus, né, no seu holocausto de adoração. Sabe, crianças, quando o animal nasce e ele é o primogênito ali de todos os outros animais que nascem,
Eles nascem com mais energia, com mais força, sabe por quê? Porque quando ele está ali dentro da barriguinha da mamãe deles, tudo que é de proteína, de energia, ele pega em maior quantidade, sabe? E aí quando ele nasce, ele além de nascer do primeiro, ele nasce com mais força, com mais vigor. E aí então, Abel ele teve essa preocupação de pegar o melhor e oferecer a Deus. Enquanto Caim não. Caim ele não teve essa mesma preocupação, né? No coração dele, provavelmente, como Deus já conhecia todas as coisas, o coraçãozinho dele já estava lá, né? De fazer por fazer, fazer porque era rotineiro. Então ele não teve preocupação, a mesma preocupação que Abel. E aí, com isso, crianças, Deus se agradou, né, da oferta de Abel, porém não se agradou da oferta de Caim. E aí, então, Caim agora cheio, né, de rancor no seu coração, né, aí Deus fala com Caim: Caim, o pecado está à porta, Caim. Não deixa o pecado entrar. E aí, então, Deus diz lá no verso 4, como a gente já tinha lido, né, lá no Memorizando, do verso 4, Deus diz para ele, né, fugir. Deus fala assim, ó, para ele se afastar, né, daquilo que não agradava a Deus, né, porque o pecado estava à porta. Vamos tentar lembrar de novo o que o Memorizando quis dizer? Mas você, Caim, você precisa vencê-lo. Vencê-lo quem? Vencer o pecado que já estava à porta, né? E aí, então, Caim, crianças, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não obedeceu a Deus. Deixou que o pecado entrasse no seu coração. Deixou que a maldade entrasse no seu coração. E aí, Caim levou Abel, né, convidou ele para ir ao campo, e lá Caim fez o que não agradou a Deus. Ele fez o mal ao seu irmão. E aí então Deus mais uma vez fala com Caim: Caim, cadê o seu irmão, Caim? E Caim fala para Deus bem assim: e eu sou lá o guardador do meu irmão? Olha só como o coração dele estava cheio de rebeldia, né? E aí então Deus diz para Caim: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama sobre a terra. Sabe, crianças, quando Deus fala assim para ele, Deus estava dizendo para Caim que a justiça, né, viria, né, porque o sangue do irmão dele clamava sobre a terra, ou seja, a justiça viria. E aí então Caim ficou cheio de temor, com medo, né, e Deus então deixou uma marca no seu rosto, né, para que ninguém nem se aproximasse tanto assim de Caim, porque agora ele tinha um semblante diferente, né, de alguém que tinha feito algo errado, né? E aí então Caim teve que ir embora do meio ali da sua parentela, né? E saiu dali daquele lugar, certo, crianças? Sabe, crianças, logo depois que Caim foi embora, né? Aí agora Adão e Eva tiveram seu terceiro filho. E sabe qual foi o nome que Adão e Eva deu para o seu terceiro filho? Já deu para ver aí que eles tiveram outro varão, né? Outro filho homem. E o nome que eles deram foi Sete. Muito bem. E o significado do nome Sete quer dizer compensação. Logo depois que Abel havia morrido, Eva teve Sete. Então, Sete veio logo após a morte de Abel, certo? E Adão teve Sete com 130 anos de idade. Já não era tão jovem, né? Sete cresceu, né? Foi aprendendo com seus pais a adorar a Deus, igual Adão e Eva ensinou para Caim e Abel. Adão e Eva também ensinou para Sete a ser adorador de Deus. Mais tarde, quando Sete já era um homem, ele também teve seus filhos. E um dos filhos de Sete se chamava Enós.
E Enós também aprendeu a adorar a Deus, né? E nessa época aí, começou, ao levantar os altares e adoração, começou então a usar o nome Senhor, porque então, até então não era usado. Por isso que hoje na igreja a gente refere ao nome de Deus como Senhor, como nosso Senhor, né? Nas adoração, nos louvores, né? Em casa, nas nossas orações. Então, foi a partir de aí que começou a usar o nome Senhor nas adorações. E no próximo vídeo, criança, vamos estar agora dando um salto lá para o livro, né? E é onde a gente vai estar falando sobre Abraão, né? Por que a gente vai dar um salto tão grande assim, sendo que tem outras histórias, como, por exemplo, a história de Noé, né? A gente vai dar um salto lá para Abraão, porque lembra lá no comecinho, quando eu falei dos 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, né? Eu falei dos 5 livros que Moisés tinha escrito. Então, quando eu falei sobre esse livro, eu falei exatamente para poder a gente fazer a introdução sobre Gênesis, né? A criação, né? A queda do homem e tudo mais. E por quê? Porque Gênesis quer dizer a criação, o começo de tudo, né? Lá no livro de Êxodo, por exemplo, vai falar sobre a história de Israel, né? E para eu falar a história de Israel, eu tenho que começar falando de Abraão, certo? Lá em Levítico vai falar das leis, né? E para eu falar das leis, eu vou falar um pouquinho aí da história de quem? De Moisés, né? Números, por exemplo, vai falar um pouquinho da preparação do povo, né, para a entrada de Canaã, né, e depois Deuteronômio vai estar repetindo um pouquinho da lei, né, vai estar falando do Monte Sinais, né, e também da peregrinação do povo ali no deserto. Tá vendo porque que a gente vai dar esse salto agora lá pro livro de Abraão, certo? Então, eu espero que vocês estejam gostando, né? E estejam aprendendo mais e mais ainda, porque esse é o objetivo, né? Da gente estudar a palavra de Deus. E aprendendo, a gente também tem que divulgar, falar, né? Levar, né, a palavra de Deus a outras pessoas, né? E fazendo isso, a gente está obedecendo uma ordenança bíblica, né? Que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu espero que você esteja gostando. Um beijo e fique na paz.